Olá, sou Marcos e apresento a você um método que se mostra extremamente eficaz na minha leitura e nos meus estudos. E tenho certeza que também será proveitoso para você. Agora, dentro dessa visão, dentro dessa perspectiva, você pode perceber o seguinte, que às vezes nós estudamos, mas não retemos. Isso é um grande problema. Às vezes estudamos de forma muito lenta e acaba ficando sem nenhum tipo de prazer, sem nenhum tipo de vida naquilo que estamos analisando. Diz o próprio professor, o grande filósofo extraordinariamente reconhecido no Brasil e no mundo, Paulo Freire, que estudar é reinventar. Não é alguma coisa fechada, não é alguma coisa desagradável. De fato, é muito prazeroso. Quero que você, inclusive, olhe comigo e analise o próprio slide. E, na sequência, vamos estar falando sobre algumas dicas, algumas observações. E já aproveito para me colocar à disposição de vocês no que pertine aqui o próprio site. Meu site tem um Fale Conosco, que você, mandando e-mail, cairá direto na minha caixa de entrada de e-mail. E também, agora, evidentemente, entrando nessa matéria tão prazerosa, matéria tão agradável. A leitura dinâmica ou leitura otimizada e o estudo otimizado são ferramentas indispensáveis nesse momento, nesse período que vivemos, que a informação é o maior patrimônio que uma pessoa tem. Não existe nenhum patrimônio mais relevante atualmente do que o próprio conhecimento. Você tem pouquíssimos minutos para assimilar muita coisa. Você dá uma entrada, por exemplo, no Facebook, na própria internet, analisando as próprias notícias, dá uma lida, por exemplo, num jornal, numa revista, e existe uma quantidade exorbitante de informações. E nas provas de concurso, por exemplo, nas provas de universidade, em provas de Enem e assim por diante, a quantidade de informações a serem lidas, a serem estudadas, é muito grande. Provas extensivas, CESP, ESAF, Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, tem uma quantidade enorme de informações que você tem que assimilar. E aí, Marcos, como fazer tudo isso de forma harmônica, de forma a não me estressar, de forma a não ficar literalmente doido, né? Então, a leitura dinâmica pode estar ajudando você de uma forma real e verdadeira, né? Olha só como funciona. É o seguinte, voltando mais uma. Quais são os seus paradigmas hoje? Olha, os seus paradigmas, eles são aquelas verdades que você tem para você mesmo. É realmente necessário que eu leia em voz alta? Não. Isso com certeza não é verdadeiro. Isso foi uma premissa, foi aí uma situação que você acabou se adaptando durante sua vida. Então não há necessidade nenhuma, não existe nenhuma necessidade de você ler em voz alta. Outro aspecto interessante, além da questão da leitura em voz alta, você também não precisa retornar a um ponto anterior. Isso também é outro paradigma, que você não pode continuar a leitura sem ter voltado para um tópico anterior que você não tem entendido. Sabe por que você volta ao tópico anterior? Justamente porque você tem a possibilidade de voltar ao tópico anterior. O nosso cérebro é extraordinário. Tem inclusive uma pesquisa americana, no sentido de que caso venham elaborar um computador para armazenar o que o cérebro humano é capaz de armazenar, esse computador custaria por volta de 3 bilhões de dólares. Olha só a quantidade de dinheiro necessária para fazer um cérebro, ou não fazer o cérebro, né? Fazer pelo menos alguma coisa que armazene que o cérebro humano armazena. Então você estando ativo, um exemplo disso no caso brasileiro é do próprio Oscar Niemeyer, ele continua totalmente ativo até 100 e tantos anos de idade. Se casou com 103 anos de idade, me parece. Então, você permanecendo ativo, o seu cérebro continua armazenando durante
mais de 100 anos ou até próximo aí de 120 anos. Então, olha só que relevância são os paradigmas. Outro paradigma que você deve reanalisar, eu não digo para você quebrar, mas simplesmente que você venha reanalisar em relação a ele, é justamente a questão de não acreditar que você pode ler 3, 4, 5, 6 vezes mais rápido do que você lê atualmente. Chegar a 1000 palavras por minuto é a coisa mais simples que existe. Chegar a 1000 palavras por minuto, repito, é a coisa mais simples que existe. Basta tão somente que você siga alguns exercícios que eu vou passar para você e você chegará a 1000 palavras. O normal é que você já leia atualmente aproximadamente 150 palavras em 1 minuto. E depois você vai poder tá me enviando um e-mail, tá acessando o próprio site e lá tem o formulário para você fazer o seu primeiro teste de leitura, para você descobrir qual o seu teste de leitura, quantas palavras por minuto você lê agora, antes do curso, e também quantas palavras por minuto você lerá e você terá condições de ler ao finalizar os nossos encontros com as nossas dicas, tudo bem? Caminhando então um pouco mais, eu vou analisar contigo justamente no que se refere a isso aqui. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: desejo te conhecer um pouquinho, só um pouquinho. A tendência atualmente é sermos bastante reservados, né? Então, só um pouquinho eu quero te conhecer. Eu posso? Posso te conhecer só um pouquinho. Você pode, por exemplo, fazer o teste que você encontra no próprio site, ou então você pode enviar um e-mail para mim que eu te mando. E antes de continuar assistindo a esses vídeos, eu desejo que você literalmente faça o teste inicial para descobrir quantas palavras você lê agora. E ao final dos nossos encontros, eu também vou te mandar um outro teste, e também está presente no próprio site, marcoscesarbarbosa.adv.br, e aí você também fará o teste final. Você vai ter praticamente aumentado 80% ou até 100% a sua velocidade de leitura, dobrado no caso a velocidade de leitura, e vai estar com o simples curso e sem outros exercícios, você vai dobrar a velocidade de leitura. Qual a sua velocidade de leitura hoje? Como disse anteriormente, o normal é que você leia aproximadamente 150 palavras por minuto. Detalhe outro, não há como aprender caso não haja humildade. Por exemplo, Marcos, eu quero muito conseguir aprender mais. Aprender a informação é mais difícil do que propriamente ler e estudar. Por quê? Porque às vezes eu leio, estudo e entendo naquele momento, mas eu não apreendo, eu não deixo acessível na minha memória recente, eu não deixo acessível de forma consciente. É jogado tudo para o inconsciente como se fosse desnecessário, como se fosse impertinente. Isso não pode acontecer, e eu garanto para você que se você aplicar os métodos, você vai mudar essa história. Outro detalhe, qual o seu grau de concentração? O meu grau de concentração é grande, é pequeno, é irrelevante? Existe inclusive a possibilidade de o meu grau de concentração ser irrelevante. Por quê? Por exemplo, Marcos, eu tenho dislexia. Eu tenho tive uma aluna que ela passou num concurso extraordinário como auditora do Tribunal de Contas da União, com 20 e poucos aninhos de idade, mesmo sendo disléxica. É verdade ainda que eu já tive inúmeros outros alunos que são realmente extraordinários, pessoas de extremo sucesso e que tinham algum tipo de deficiência ou algum tipo de dificuldade ou impedimento para poder estudar. Não é fácil estudar quando você dorme mal. Não é fácil de estudar quando você, por exemplo, tem uma alimentação ruim, que você não tem condições de ter uma alimentação adequada. Tive um grande amigo, inclusive, que ele estudou e passou no vestibular na Federal para Direito, comendo basicamente cenoura, porque cenoura na época era mais barato. E ele não tinha condições de se alimentar adequadamente. Então, lembrando que
você pode apresentar a dificuldade que você quiser. Entretanto, ela não chega a ser uma desculpa real, porque ninguém vai dar de graça aquilo que você realmente almeja. O seu sonho é real a partir do momento que ele se materializa, e qualquer sonho que não se realize em até no máximo 4 anos, como diz meu querido professor Juarez Lopes, é devaneio. Não é um sonho, é um devaneio. Tudo bem? Continuando, portanto, em relação ao nosso tema. De fato, existem 4 formas de captação. Então, existem aqui 4 formas de captação do aprendizado. Quando eu me refiro às formas de captação do aprendizado, quero até pedir para o Wesley jogar direto no slide para ficar mais fácil para você analisar. Então, olhar é o código. Olhar é o código. 4 formas de captação. Nosso cérebro capta informações utilizando dos sentidos. Tato, olfato, paladar, visão, audição e assim vai. Então, primeiramente, a pessoa pode ser visual. Quando é que uma pessoa vai ser visual? Quando é que uma pessoa vai ser, no caso, visual? Olha, querido amigo, uma pessoa visual, simplesmente, é aquela pessoa que ela tem uma habilidade maior para fotografar. A pessoa tem uma habilidade maior para memorizar a fisionomia de pessoas do que propriamente memorizar o nome da pessoa. Eu, sinceramente, sou visual. Então, eu, literalmente, sou visual. Então, eu utilizo muito. Qual a aplicação para uma pessoa que é visual? Olha, o visual, ele deve fazer esqueminhas, o visual, ele deve fazer roteirinhos e assim por diante. Então, o visual, ele tem todas as facilidades quanto a cores, com relação a mapinhas, com relação a esqueminha e assim por diante. Então, a aplicabilidade para quem é visual, eu sou visual, portanto, eu faço esqueminha, eu até gravo também, embora não seja predominantemente auditivo, mas eu também, em parte, acabo assimilando através da visão, através da audição, através do tato, através do paladar, eu também assimilo algumas situações. É lógico, para estudar, o paladar não vai te ajudar tanto. Por quê? Porque ainda não inventaram uma forma de você comer o livro e digerir o livro e as informações serem projetadas para o seu cérebro. Marcos, e se eu sou auditivo? E se eu sou auditivo? Qual que é a peculiaridade no caso do auditivo? Querido amigo, o auditivo, ele deve ouvir, embora ele capte informações através da visão, através do olfato, através do tato e através de outros sentidos. Mas o auditivo, ele tem facilidade de captar informações através da própria audição. Então, é ideal que a pessoa grave aquilo, grave mesmo. Grave no celular, no MP3, no MP4, não interessa onde. Então, a pessoa grave aquilo que está estudando e aquilo que ela tem que assimilar. Olha, a otimização dos estudos e da leitura não é relevante apenas para quem está estudando. Ela é relevante para a vida, ela é relevante na sua profissão, ela é relevante para o curso de pós-graduação, ela é relevante para o mestrado, doutorado, não interessa. Não interessa se você é concurseiro ou não, mas de fato você vai ter o aproveitamento. Auditivo, aplicabilidade, você deve ouvir. Sabe que tipo de voz, que tipo de som que você mais tem facilidade no caso? Olha, a grande facilidade, ela vai ocorrer de forma bem efetiva no que se refere a situações aí mais cotidianas, né? Então, de fato, você tem algumas peculiaridades. Tudo bem? Neste bloco ficamos por aqui. Um fortíssimo abraço. No próximo bloco eu vou explicar sobre o sinestésico, vou explicar ainda em relação à própria pessoa que ela é multi, né? O famoso multi, que a pessoa, no caso, utiliza tato, a pessoa utiliza olfato, utiliza visão, utiliza audição para o aprendizado. Então, existem também algumas outras técnicas que são aplicáveis para pessoas mais, entre aspas, mais dinâmicas. Eu não tenho essa facilidade. Para eu assimilar, eu preciso literalmente de estudar bastante
e sempre precisei estudar bastante, sempre tive muita dificuldade de memorizar. E é verdade que em outro momento, não agora, mas em outro momento, vamos estar explicando também sobre métodos, sobre circunstâncias para gerar uma assimilação maior, inclusive para memorizar informações através de critérios e códigos associativos e utilizando também de chaves, chave de memória. Essas chaves de memória são extremamente eficazes também. Então, convido você a aproveitar posteriormente os demais vídeos e, caso queira se aprofundar, pode me enviar e-mail, pode acessar o site no Fale Conosco, fica à vontade. No próprio site tem alguns vídeos também. Então, um fortíssimo abraço, até mais.